10 quilos em 10 dias. Será que você consegue? Meu nome é Bárbara e esse é o Fala com a Nutri. Já se inscreve no canal e deixa seu like enquanto eu rodo a vinheta. Gente, vim fazer para vocês o desafio das blogueiras. 10 quilos em 10 dias. E aí, será que dá? Será que é possível? Tô fazendo já, vim fazer não, já estou fazendo aqui, estou seguindo aí, né, o desafio e vou contar tudo para vocês agora de como tá sendo. Então, eu estou seguindo através do jejum intermitente, tá? Como funciona o desafio? O desafio nada mais é do que você se alimentar bem, buscar ter uma alimentação adequada, regrada, por 10 dias e emagrecer 10 quilos com isso, tá? Eu decidi utilizar uma estratégia nutricional para isso, né? Aproveitando uma estratégia que eu nunca utilizei em mim e também não costumo utilizar nos meus pacientes, tá? Mas é uma estratégia que eu sei que traz resultados, eu sei que tem estudos que comprovam, mas que não é para todo tipo de público, né? Então eu vim trazer essa resenha dessa estratégia nutricional para dizer para vocês como que é a vivência dessa estratégia, que é o jejum intermitente, no caso, né? Então, basicamente, eu comecei já o desafio, tem cerca de 5 dias, mais ou menos, que eu comecei a seguir o desafio, tá? Dos 10 dias. E estou seguindo o jejum intermitente. Vou explicar um pouquinho para vocês, então, de como funciona o jejum intermitente. O jejum intermitente nada mais é do que uma estratégia nutricional em que você utiliza o jejum por um período de horas, pode ser 12, 14, 16, 18, 24 horas de jejum, e deixa uma janela, um espaço, né, em que você pode se alimentar. Então, por exemplo, se você faz 12 horas de jejum, você tem uma janela de 12 horas para comer. Se faz 14, né, a janela diminui para 8 e assim por, né, consecutivamente, para 10, na verdade, né, se você faz 14, reduz para 10 e assim, né, sucessivamente, tá? Eu decidi utilizar o jejum em protocolos de 18, 24 horas e 12, né? Então, eu alternei, eu não utilizei sempre a mesma estratégia, por quê? Porque é algo que eu nunca fiz. Eu nunca tinha feito o jejum, então se você nunca fez o jejum, o ideal é você escolher um protocolo menor, né? Você ficar menos tempo em jejum para que seu organismo não sofra tanto, para que você não tenha efeitos colaterais muito grandes, né? Então eu fiz gradualmente, fui alternando entre 12, né, 14, 18 e cheguei a fazer 24 horas de jejum também, tá? Nesse período. E basicamente, na janela, né? A janela que fica para você se alimentar. Nessa janela, eu não fiquei comendo o tempo todo. Por exemplo, nas 18 horas que eu fiz jejum, me sobraram 6 horas para comer. Eu não fiquei comendo, né, esse tempo todo, porque eu não sentia fome, né? E assim, eu acabava fazendo basicamente uma refeição e seguindo pro jejum. Uma refeição e seguindo pro jejum. E, geralmente eu quebrava jejum no almoço ou no jantar, né? Dependendo ali de como estava minha rotina, de como seria o dia, eu alternava entre esses dois para fazer a quebra do jejum. E nessa refeição, nessa quebra, era uma refeição normal, nas quantidades que eu comeria normalmente, né? Então não aumentei a porção que eu estava comendo, não acrescentei mais alimentos calóricos, porque assim, essa é uma questão muito importante se você vai fazer jejum. Você precisa, quando for a janela, o intervalo que você vai se alimentar, escolher alimentos adequados. Não adianta nada você fazer jejum, ficar lá 18 horas, 24 horas sem comer e quebrar o jejum com um lanchão, né? Com cheeseburger, batata frita. Isso não vai adiantar, não vai trazer o resultado que você quer, né, para o seu organismo, como estratégia de emagrecimento, né? Então, nas janelas, né, em que fiz, buscava sempre comer uma refeição normal. Então, uma fonte de carboidrato, geralmente um arroz, uma mandioca, uma fonte de proteína, carne, ovos, né, frango, salada também, adoro salada. Então sempre tinha uma saladinha de alface, uma salada de repolho, uma salada de tomate. Sempre tinha, não, sempre tem, né? Porque eu estou no processo. Então sempre tem uma saladinha também. Um legume, então, ou uma cenourinha, né, junto com a proteína, ou brócolis, né? Então são alimentos que eu tenho utilizado aí nas minhas refeições. Ou uma beterraba também. Então, assim, a minha quebra, a minha janela em que eu estou comendo, ela é equilibrada. Ela não é extrapolando e também não é comendo menos do que eu preciso, porque isso também é algo muito perigoso, né? A gente acaba indo para os extremos. Ou a gente come enlouquecidamente, né? Ou a gente reduz tanto que você acaba comendo menos do que o seu corpo necessita. E aí isso acaba prejudicando, né, o seu processo de emagrecimento. Então, sempre em refeições equilibradas eu estou fazendo, tá? E essa é a ideia do desafio. É você comer bem, é você comer equilibrado, é você buscar uma reeducação alimentar
e através disso emagrecer os 10 quilos, tá? Ainda estou nesse processo aí do desafio, no processo do jejum também, né? Então, assim, o jejum é muito importante, ele é uma estratégia que traz resultados, mas precisa ter muita atenção, porque o jejum intermitente não é para todo mundo, gente. Não é todas as pessoas que se adaptam bem ao jejum, não é todas as pessoas que vão se sair bem fazendo jejum e que vão ter grandes resultados, tá? O nosso organismo ele funciona de formas diferentes, eles têm restrições, condições diferentes, tá? Então tem pessoas que passam mal com o jejum, que não aguentam ficar, gera um estresse muito grande, porque assim, o jejum, qual que é a estratégia do emagrecimento? Ele gera um estresse no seu corpo, né? Ele gera um estado ali de estresse, basicamente mesmo, né? Então, e é através disso, né, dessa privação, é que você leva ao emagrecimento. Claro, tem privação de calorias também, né? Então, de uma série de nutrientes. Então, por isso tem que ser sempre com acompanhamento muito específico, tá, gente? Em relação ao jejum. E também tem pessoas que têm hipoglicemia. Eu tive um episódio de hipoglicemia nesse período, mesmo me alimentando bem. Uma vez, geralmente eu quebro no almoço ou jantar, mas quebrei o jejum no café da manhã e isso desregulou o meu organismo. Então é muito importante também você saber, você conhecer o seu corpo, você conhecer, né, o seu organismo, para que não tenha episódios de mal-estar, de náusea, de dor de cabeça, né, que pode gerar também um jejum mal feito, né, e de hipoglicemia, de você desmaiar, de passar mal aí no meio da rua, tá? Então, sim, tem que ter muita atenção, tem que ter muito cuidado na forma de fazer. Eu, particularmente, após terminar esse desafio, não é uma estratégia que, das que eu já utilizei, das que eu já trabalhei, que eu mais gostei, que mais me adequou, né? Então, assim, eu gosto de comer e, assim, por mais que eu não tenha sentido fome nesses períodos de jejum, né, prolongados, eu sinto que meu corpo, ele não tá gostando tanto, assim, desse tipo de dinâmica, tá? De alimentação. Então, eu gosto de me alimentar com frequência. Eu sinto que por mais que eu tenha uma refeição equilibrada quando eu como, que me faltam, né? Nutrientes de outras refeições que eu estaria comendo ao longo do dia, né? Dos lanchinhos, de ter mais uma grande refeição também. Porque, assim, pro meu corpo, pro meu organismo, eu sinto que tá fazendo a diferença, que tá fazendo falta ter mais refeições. Então, eu gosto de ter essa regularidade em se alimentar, eu gosto de ter essa continuidade. Então, pra mim, não é uma estratégia que eu tô curtindo, tá? Não é uma estratégia que eu vejo que seria pra vida. Tem pessoas que falam assim, nossa, eu me sinto tão bem fazendo jejum, né? Algo que me faz bem, que me traz ali aquela sensação de plenitude, né? Pra mim não é assim, já não tá sendo dessa forma. Eu sei que tem outras estratégias que eu posso ter a regularidade de me alimentar e que vou ter o mesmo resultado do emagrecimento no caso, tá? Eu ainda estou terminando aí o desafio e então não tenho ainda o número, né, o resultado, né, se cheguei nos 10 quilos ou não de emagrecimento, mas no próximo vídeo, né, aqui da série, né, de emagrecer de vez, que eu vou falar pra vocês o quanto eu consegui emagrecer nesse desafio, tá bom? Se você tem alguma dúvida, se você já fez o jejum intermitente, se você já fez esse desafio, me conta aqui nos comentários como foi pra você, como foi sua experiência, tá bom? Por hoje é isso, um beijo e até a próxima!